Eu dei uma explicação assim geral, né, não muito especificada do materialismo dialético, até meio grosseira, mas é o suficiente para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse pensamento aí baseado no conflito, né, nas relações sociais como relações conflituosas e não consensuais, né, e que o consenso seria uma base da ideologia, né? Seria ideológico esse consenso, no sentido de uma falsa ideia da realidade, né? Dentro da criminologia crítica, a gente começa a partir aí de 1919, 1920 e tal, que são as construções, as desconstruções da legitimação da pena, né? Da legitimação do sistema legal burguês. Um grande nome aí, tem uma divergência entre o Stuka, eu acho que é assim que se escreve, e do Pachucanes. Acabou que os dois foram arrebentados pelo stalinismo, né? O cara não quis saber, vão arrebentar os dois juristas da Revolução. O que interessa pra gente aqui é o Pachucanes, tá? Ele vai tratar Ele vai tratar em teoria geral do direito e marxismo geral do direito e marxismo. Ele vai tratar o direito como superestrutura. Eu lembro que eu falei da infraestrutura, que é a base material da divisão social do trabalho e das relações de produção, e os pássaros aqui voando, que seriam a superestrutura, que seriam as ideias, o mundo das ideias, as instituições. E o Pachucanes, ele vai falar que o direito é uma racionalização dos interesses da burguesia. Ele é ideologia, ele faz parte, o direito penal faz parte da superestrutura jurídica, né? O direito seria parte da superestrutura. Tem gente que vai situar, tem marxista que vai situar o direito entre a infraestrutura e a superestrutura, que não haveria uma divisão muito clara. Eu estou com o Pachucanes no sentido de que o direito ele é superestrutura, né? Por que ele é superestrutura? O direito é regulado pela economia e não a economia é regulada pelo direito. A economia faz surgir o direito. É na disputa das classes, na dominação da burguesia que o direito nasce. Vale lembrar que a gente viu isso tudo no nosso curso, né? No iluminismo, né? O iluminismo, o positivismo jurídico, ele está ligado diretamente à ascensão da burguesia no poder, uma necessidade de economia do poder, uma regularização, uma normatização, né, por parte do direito para permitir uma segurança jurídica para a livre troca das mercadorias e para a livre circulação da mercadoria, para que se lucrasse melhor, né? Então o direito, o princípio da legalidade, da anterioridade, da proporcionalidade,
né, que montam o direito liberal, eles já atendem todos as necessidades econômicas. E, na verdade, é o direito que é regulado pela economia e não o contrário. A economia não regula o direito. São os interesses econômicos que modificam o direito. Né? E ele vai falar da punição no final do livro dele, né? Que a pena é a forma de troca entre equivalentes. E eu falei isso para vocês na minha segunda aula, quando eu falo da proporção entre a pena e o delito. Que eu falo que isso vem de uma noção de comutatividade dos contratos e que só é possível trocar um delito, né, pelo equivalente em pena privativa de liberdade, que a pena privativa de liberdade ela vira uma pena por excelência devido ao tempo ter se tornado valor através da mais-valia. A mais-valia monetariza o tempo, traz valor ao tempo, o tempo é dinheiro, e o tempo que você fica preso é o dinheiro que você paga pelo delito, né? O dinheiro não, o valor, né? Então, quando você transforma o tempo em valor, você pode retribuir algum mal com a perda desse valor, né? E aí eu expliquei aqui a mais-valia, como é que é o esquema da mais-valia. A gente vai ter que retomar a mais-valia para falar de quarta revolução técnico-científica, mas enfim, não vou falar agora. Mas a gente vê que os institutos jurídicos, por exemplo, a prisão, ela nasce de uma necessidade econômica, né? e não uma humanização das formas de punir. Né? Então olha só o que ele vai falar: a pena proporcional à culpa representa fundamentalmente o mesmo que a reparação proporcional do dano. A privação da liberdade, ditada pela sentença do tribunal, por um certo período de tempo, é a forma específica pela qual o direito penal moderno burguês capitalista realiza o princípio da retribuição equivalente. A retribuição equivalente é a comutatividade, né? E aí ele vai falar que, na verdade, a pena, e aí o Joris Cirino, né, teoria dialética materialista da pena, né, que a pena serviria para a manutenção da escala vertical da sociedade e não para prevenir crimes. É para fazer a manutenção da exploração, né? E para controlar a classe trabalhadora, né? Qual que é o movimento? O movimento da criminologia crítica, né? Que ele, além do processo de criminalização, ele vem trazer os interesses que estão por trás desse processo de criminalização. É um movimento que eu fiz aqui desde o início da aula. Né? Eu estou tentando mostrar para vocês, a minha lente é da criminologia crítica. Eu estou tentando mostrar para vocês que há sempre um interesse econômico por trás e uma correlação entre a forma de punir e é uma correlação entre a forma de punir e a estrutura social. Quem vai tratar muito disso? Aí eu falo, né, para entender, eu repito o Zaffaroni, para entender a questão criminal é preciso entender a demanda por ordem, que é preciso entender os interesses e os conflitos sociais envolvendo a época. Aqui, depois do Pachucanes, a gente pode, na década de 30, 1930, Rush, Kirchheimer, escrever Kirchheimer falar já é difícil, escrever então, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. George Kirch. Acho que é isso. Se eu não notei errado aqui. São 2 Hs. Eu acho que é 2 Hs, mas não estou duvidando que seja 2 Hs. Acho que foi um erro de digitação meu. Aí, aqui é um livro chamado Punição e Estrutura Social. Isso aqui inaugura
é um grande inaugurador da criminologia crítica aí, né? Na época ele não fez muito sucesso não, mas depois ele foi retomado. Ele foi retomado pelo Foucault no Vigiar e Punir. E ele cita esse livro. Bom, a punição e estrutura social. O que ele vai falar? Que as formas de punir. E eu vou repetir tudo que eu estou repetindo, a minha lente de análise, que é a criminologia crítica, né? As formas de punir estão ligadas diretamente com a estrutura social. E aí o que ele vai falar? Por exemplo, o Foucault vai falar do soberano. Mas não vamos falar do Foucault agora não. Vamos falar da forma de punição mercantilista, né? Mercantilismo. Quais formas de punição? Galés, degredo e trabalhos forçados na casa de raspagem. Ora, fica fácil entender isso aqui quando você olha que a relação de produção mercantilista estava num contexto de expansão ultramarítima, e aí fica fácil você entender que a punição de pena de galés não tem nada a ver com cometimento de crime, de vagabundagem, que era o crime em alta na época, e sim com uma necessidade de uma mão de obra praticamente gratuita para remar até morrer, para realizar a expansão ultramarítima colonial, o projeto colonial. Então existe um interesse aqui nesse processo de criminalização, né? Mais uma vez, pouco importa o que você faça, o que importa é o processo de criminalização. Então a gente vê que há um interesse na forma de punição e a estrutura social. O degredo, né? Num contexto de colônia, de povoamento, é muito fácil entender que você chamar o cara de criminoso e punir ele, botando ele para outra colônia que você está querendo povoar, é um interesse de colônia, de povoamento. E as casas de raspagem, que era grande, aqui é o início da fábrica e até do cárcere também, tá? É uma mistura de fábrica com cárcere. Não vai botar isso porque a ideia não é fábrica, a ideia não é cárcere. Não está desenvolvido, não estão desenvolvidas essas ideias. Mas, assim, no modo grosseiro, era um lugar que também havia criminosos, quer dizer, condenados, né, a raspar o pau-brasil. E a tinta vermelha era uma tinta nobre, caríssima. Então, mão de obra gratuita. Você cometeu crime, qual a pena? Trabalhar na casa de raspagem. Mão de obra na faixa. Entendeu? Então, controle de mão de obra. O Pavarini vai falar muito, e eu já expliquei em Pavarini aqui, quando eu falo do surgimento do cárcere, né, e da fábrica. O cárcere... Isso o Russo e o Schreimer também vão falar, que o cárcere surge no momento da fábrica e que há uma relação simbiótica entre as duas, né? Para você criar, e o Foucault, criar corpos dóceis para produção na fábrica, né? Um pessoal que tinha saído lá do campo, isso aqui eu vou falar para você, para remeter para a segunda aula, senão eu vou voltar para isso. Mas a questão é que, basicamente, que o cárcere, e aí já incorporando Foucault, que é um dos marcos da criminologia crítica, o cárcere, o projeto do cárcere é um projeto social geral, que é o projeto de disciplina dos corpos, né? O Foucault ele vai tirar a centralidade do poder estatal, como se o poder estivesse só no Estado, e vai olhar o poder, que o poder ele é inscrito no corpo
do indivíduo. E há uma relação de poder, e não eu detenho poder e você é sujeitado. Há uma relação de poder, e esse poder ele não está concentrado em um lugar só, ele está difuso na sociedade inteira, e ele atravessa os corpos junto com o discurso. Tá? Enfim, existem os mecanismos, as tecnologias de exercício do poder. O panótipo é uma dessas, que, enfim... É mais ou menos isso que o Foucault vai falar, que o cárcere ele serve, na verdade, para punir não o corpo, mas a alma. É um projeto da disciplina, né? Produzir mais em menos tempo, introjetar os valores capitalistas ascendentes, né? Então, a criminologia crítica ela vai fazer esse movimento de incorporar a análise dos processos de criminalização à estrutura social conflituosa, conflitante entre classes e os interesses dessa punição, né? E hoje em dia a gente não vive mais essa sociedade de disciplinar, porque era uma disciplina feita para a fábrica, né, que envolve a fábrica. Aí o que acontece? Eu tenho que dar um princípio que eu já dei, mas eu tenho que falar de novo, que nesse punição e estrutura social, ele vai falar, o Kisheimer vai falar que o interesse do cárcere é regular a mão de obra sobrante, é regular o exército de reserva. O que acontece? E tem o crime de vagabundagem, não vamos esquecer isso também. Mas o que acontece? Se você não se sujeitar à fábrica e aos preços vis que o burguês vai te pagar, ao seu salário baixo, se você não se sujeitar a isso, você vai para o cárcere. Então o cárcere, ele é uma forma, e aqui está o princípio da less eligibility, né? Less eligibility. O que é o princípio do less eligibility? É justamente é um princípio que garante essa lógica da fábrica e do cárcere, que é o seguinte: as condições do cárcere têm que ser pior do que as condições do pior assalariado, do cara que ganha menos, do pior proletariado. Então, assim, você tem o proletariado assim, que tem o pior trabalho, que ganha menos no mercado de trabalho, ele tem uma condição X. Essa condição aqui, a condição do presídio tem que ser pior do que essa condição aqui. Por quê? Porque se for pior que essa condição aqui, esse cara vai querer continuar na fábrica ganhando preços módicos do que ir para a prisão, porque a condição da prisão é pior. Então, é nesse sentido que... E esse less eligibility, ele é falado pelos teóricos do cárcere assim... explicitamente. Não é uma coisa implícita, não. É explícito. E isso demonstra bem a função de regulamentação de mão de obra do indivíduo do cárcere, né? Aí eu vou falar para remontar a segunda aula, porque eu explico melhor isso na segunda aula, tá? Quando eu vou falar do surgimento da prisão como pena por excelência, né? Uma pena generalizada, né? E aí eu também vou falar, vou criticar a questão da liberdade de contratar, a proporção entre a pena e o delito. Eu só vou retomar aqui a questão da proporção entre a pena e o delito, que é a liberdade de contratar, né? E a questão também da visão de que o contrato ele traria vantagens para ambos os lados. Na verdade, o contrato de trabalho é um contrato desigual. Entendeu? O que o grande contrato é por excelência. Por que ele é desigual? Porque o trabalhador trabalha 4x, né? X é o valor que ele produz,
e ele ganha X sobre 10. É isso, é a mais-valia. Então, e assim, pressupõe o contrato de trabalho a liberdade de contratar, quer dizer, ou você vai preso ou morre de fome, porque você não tem mais meios de subsistência, ou você vai preso ou você se... Então, quer dizer, liberdade de contratar não existe. Ninguém tem liberdade de contratar de ser um assalariado que ganha X sobre 10 e o patrão ganhando 4X. Ninguém tem ninguém gostaria disso. Isso aqui não é legal. Assim, eu vou ser explorado, isso é muito legal, bacana, é bom para mim e bom para ele. Não é. Então, assim, é um contrato desigual. E essa lógica do contrato, da comutatividade entre as prestações, né, que haveria uma comutatividade que não existe aqui, ela é trazida para a proporção entre a pena e o dano. Por quê? E aí é justamente essa proporção que é a comutatividade dos contratos, o contrato de trabalho por excelência, que não existe. Né? Na verdade, na sentença, que seria o contrato, mais ou menos, ali, que a sentença é a parte formal da pena, ela diz uma coisa, ela é ideológica, ela diz uma coisa: no cumprimento da pena, devido ao lesa eligibility e várias outras consequências da pena, com certeza ela vai ser muito maior do que o dano causado. Então ela é desigual, essa relação, essa proporção vai ser sempre desigual. E ela é uma metáfora do contrato, que é a troca entre equivalentes. E nunca vai ter troca entre equivalentes, senão o lucro não vai. Né? Sem isso aqui, o capitalismo não vive. Não tem o valor em cima da mercadoria. O valor vem da mais-valia, em cima do trabalho assalariado. Você agrega valor, você lucra nesses X aqui que você tira do coisa. Então, assim, há uma exploração. E a prática da execução penal é essa exploração aqui. Tá. Bom, a gente está vivendo colapso. A gente já está vivendo colapso. Eu vou falar o Marildo Menegatti vai falar que o capitalismo é uma galinha que anda sem cabeça. Você já viu cortando a cabeça da galinha, a galinha andando sem cabeça? É o capitalismo. Ele já acabou, só falta declarar que ele está acabado. Então, assim, o Foucault, né, que também é um dos cortes, ele vai falar que a prisão... na verdade, olha só, o Foucault ele vai falar o seguinte: ele vai trabalhar do suplício, né, e eu trabalho aqui também o suplício, né, a questão do soberano, né, a punição na praça pública. Eu falei isso tudo nas outras aulas. A punição na praça pública e tal, aquela coisa toda. A necessidade de impor a soberania, ele vai daí até a disciplina dos corpos e vai tratando como é que vão modificando os interesses, né, que modificam as formas de punir. E ele vai falar uma coisa muito interessante, que o poder ele não é só negativo, ele não só freia, mas ele também é positivo no sentido de que ele constrói subjetividades, tá? Constrói papéis. Mas o grande coisa legal é que ele fala assim: primeiro que a prisão teve data de nascimento, isso aqui a gente já viu no curso. Segundo que quando nasce a prisão, não é 50 anos depois, não é 30 anos depois, não é 10 anos, não é 5 anos depois. É exatamente no momento em que ela é construída, seus próprios arquitetos criticam ela. A prisão nasce com a crítica à prisão. Aí tem o Howard, o relatório Howard. Howard viaja o mundo inteiro fazendo os relatórios das prisões. É iguais os relatórios de hoje em dia do núcleo de situação carcerária da defensoria. Não mudou nada. E o Howard, que era um dos teóricos da prisão. Então, e aí, por quê? Porque tem muita gente tinha gente ali que achava que era uma humanização das penas, né? Que era o fim do suplício, uma humanização das penas. E, na verdade, as condições deletérias do cárcere não são compatíveis com a ressocialização, nem com a proporção entre o dano causado e a pena, né? Mas ele vai falar o seguinte, que a prisão deu certo. A prisão deu certo. A prisão não deu errado.
Porque a finalidade da prisão é produzir criminosos. E ela deu muito certo nisso. Não é acabar com a ilegalidade, mas gerir a ilegalidade. Entendeu? Não é acabar com ela. Ele quer criar ilegalidades e gerir essas ilegalidades, esses corpos que são sediciosos, né? São pessoas sediciosas, precisam ser controladas. Então, na verdade, o que há aí e através da reincidência, né, você cria o criminoso, aquela coisa toda da destituição total. Ele não foge muito da questão da destituição total. Então, o cárcere, ele é um projeto de disciplina, né? Um projeto de sociedade. O cárcere não é só um projeto arquitetônico. O panótipo não é só um projeto arquitetônico, né? Disciplina, vigilância. Não é só um projeto arquitetônico, é um projeto de sociedade no geral. A grande vontade de muitos aí é que a gente vivesse num imenso cárcere. E tem gente que fala que a gente vive, que o nosso modelo de sociedade é um modelo de um cárcere. Vamos lá. Crise da criminologia crítica. Agora a gente está entrando, acredito eu, que nos finalmente, pelo menos do que eu programei. Depois tem um pouco mais aí improvisado, mas do que eu programei a gente está seguindo para o início do fim. O que acontece? A crise da criminologia crítica é a seguinte: primeiro que os marxistas... eu já falei aqui da minha irmã, que ela é psicóloga e tal, e que foi ela que me ensinou Freud. O que ela fala? Quando eu narro esse curso para vocês de forma resumida para ela, eu termino o curso, ela olha para mim e fala assim: Vinícius, não é impossível fazer o que você fez. E é o que a Vera faz, o Nilo faz, que é unir uma visão marxista com uma visão Foucaultiana. São duas metodologias diferentes. E que os dois não se misturariam, que não sei o que, sei o que lá. O que eu falei para ela? Olha só, Vanessa, eu fui colonizado. Nós fomos colonizados. Nós não fomos palco das mudanças do capitalismo, das mudanças sociais importantes no globo inteiro. Eu não tenho nada a ver com essa briga entre Foucault e Marx, não tem nada a ver com isso. Minha realidade é completamente diferente da realidade europeia. Minha realidade é uma realidade marginal, que sempre foi subterrânea. Isso aí, e eu vou retomar isso, que isso é a fala do Zaffaroni. E que eu não preciso botar os autores para brigar entre si, que eu posso fazer antropofagia, que é comer, vomitar de uma forma mais brasileira, mais adaptada à nossa realidade. Então eu não preciso botar os autores para brigar, porque na psicologia, se você é sócio histórica, você não pode misturar com psicanálise, é uma briga do cacete. Gente que trabalha Marx na psicologia odeia Foucault. Então você falou: não, pelo amor de Deus, entendeu? Não vou fazer eles brigarem, vamos pegar o que é melhor deles. O que você não pode fazer é pegar um autor consenso e misturar com um autor conflito. Aí você está ficando esquizofrênico, não tem como. Isso não tem como. Agora, você pega dois do conflito, Marx, Foucault, o próprio Bourdieu, sabe, estamos lá. Não tem erro. Agora, você vai pegar consenso e conflito, isso é incompatível. Tá? Mas aí o que os marxistas vão falar? Que é essa mesma crítica que eu estava falando, desse purismo teórico. Primeiro, que não se mistura interacionismo simbólico com marxismo. Eles acham isso um erro metodológico. Tá? Segundo, que o marxista de verdade, a esquerda às vezes tem uns caras muito loucos, né? Eles querem uma pureza do marxismo, um revolucionário e tal. E aí que eles vão falar que o marxista de verdade, ele tem que lutar contra a criminologia e não trabalhar na criminologia. Por quê? Você vê aquela ideia de abolir o Estado, né? Não tomar o Estado e abolir o Estado. Por quê? Porque a criminologia é um conhecimento que foi feito pelo poder burguês para a manutenção da burguesia no poder. Então, o que a gente deveria fazer é destruir esse conhecimento e não trabalhar dentro dele. Uma outra crise da criminologia crítica, na verdade, a criminologia no geral, como ciência, é o objeto. Isso é um problema. Por quê?
Porque você pode ver a criminologia como duas coisas. Como objeto como sendo crime, ou como processo de criminalização. E até o próprio processo de criminalização tem uma base na programação criminalizante. Qual é o problema do crime? Tem uma frase legal, eu não sei quem foi que falou isso, mas é um autor famoso no direito. Muda-se uma vírgula na lei e bibliotecas inteiras são jogadas fora. Uma vírgula na lei que você muda, joga a biblioteca inteira fora, porque mudou, a teoria muda. Eu quase não tenho livro de direito em casa, porque eu não vou ficar comprando atualizado, jogo fora logo e deixa pra lá. Livro eterno é o Foucault, Nietzsche, né? Agora, sei lá, dá mais. Bom, aí, o que acontece? O crime, ele depende de um ato político para existir. Então eu não tenho como ter um objeto que ele não é constante, que o conteúdo dele é totalmente variável conforme a história, o local, né, o que é crime agora não foi crime antes. Então assim, não há uma estabilidade do objeto, que depende de um ato político. E se você olhar ele como processo de criminalização, você não está fazendo nada mais, nada menos do que uma sociologia do controle social. Uma parte da sociologia do controle social que não é criminologia. Não traria uma pureza da criminologia. Então existem essas críticas aí à criminologia. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre abolicionismo, realismo de esquerda, minimalismo e garantismo. Tá. Aí agora eu vou responder lá aquele comentário mal criado de que eu seria mal intencionado, de que eu seria militante do pessoal dando aula de criminologia, né? Sabe o que acontece? Depois da polarização, né, da Guerra Fria, e principalmente, isso é um argumento da direita golpista, do golpista não atual, não. Atual também, né? Porque isso aí não deve estar muito longe. Mas do golpe militar, né, o Zaffaroni vai falar o seguinte, que os golpes militares na América Latina, eles fizeram com que todo pensamento progressista fosse considerado comunismo e marxismo. Então, se você critica o sistema, você é militante do PSOL, militante do PT. Então isso te reduz, ele vai te reduzir de propósito, para reduzir as suas possibilidades e para desqualificar o argumento, dizendo que eu sou militante do PSOL, eu sou aquilo. Então não existe mais possibilidades fora daquilo. E assim, o Zaffaroni vai falar, olha, o abolicionismo penal, ele abarca de liberais econômicos, liberais políticos, que são abolicionistas até a extrema esquerda. Então, assim, não é porque você vê as relações reais de poder, que você vê que o sistema penal é mais danoso do que os danos cometidos pelos particulares, que você é um cara marxista de esquerda. Isso é uma visão limitada, vindo de uma época de ditadura militar em que as pessoas tinham um pensamento muito bronco, né? Que o poder ele era exercido por generais broncos, né? Com pouco estudo, que via numa crítica, em qualquer crítica social, o marxismo, o comunismo, a possibilidade de se comer crianças no café da manhã. E, assim, na verdade, isso é uma ignorância tremenda, né? É uma pequenez de raciocínio, né, considerável. Então, se faz uma crítica social, a desigualdade social, você é militante do PSOL, você é petista, você é lulista. E aí eu vou falar agora meu lugar de fala. Eu não acredito no voto. Eu acho partidos políticos instituições importantes para serem disputadas, mas não para mim. Eu não disputo dentro do partido político, porque eu não acredito mais nessa organização. Daqui a pouco a gente vai falar dos momentos de barbárie que a gente está vivendo. Eu não acredito no partido como um meio legítimo de se mudar a realidade, né? E eu acredito que possa haver
outras formas de coletividade. É lógico que a saída é sempre coletiva, nunca individual, mas o partido não é a minha. Definitivamente eu não sou do PSOL, conheço muitas pessoas do PSOL, né? Gosto de algumas correntes do PSOL, mas eu não sou militante do PSOL. Eu estudo criminologia desde 2004, né? Então são 14 anos estudando criminologia, né? E já tive minhas filiações políticas no passado, mas não é no PSOL. Fui militante de movimento estudantil, fiz parte de partido, não era o PSOL. Na verdade era o PSTU. Mas eu me mudei completamente, não estou mexendo mais com isso, não sou militante do PSOL e não acredito nessas instituições. Agora, a pessoa, para reduzir o outro, né, reduzir o discurso do outro e limitar as possibilidades, né, de comunicação até com as pessoas que estão querendo entender a matéria, elas se reduzem a um militante do PSOL. É triste. Assim, é um comentário maldoso, né, que ele visa cercear o discurso, cercear o meu discurso, né, ele visa me enquadrar ali e não permitir com que eu seja nada além daquilo, né, e eu sou muito mais do que isso, né, eu mostrei aqui para vocês um quadro do Escher, eu gosto de história da arte, eu gosto de... Enfim, gosto de tanta coisa, música, e política e criminologia não é só o que eu sou e muito menos um militante do PSOL. Bom, e aí o que acontece? Quando o Zaffaroni vai falar do abolicionismo, no Em Busca das Penas Perdidas, ele vai falar... Esse livro foi o primeiro livro de criminologia que eu li, foi fenomenal. O Zaffaroni não é um marxista, né? Ele é um abolicionista que não é um marxista. O Zaffaroni, ele é um abolicionista humanista, né? Ele vai pregar o humanismo. Ele é da esquerda católica, na verdade, né? Tanto é que ele faz uma teoria agnóstica da pena, tem uns envolvimentos aí meio religiosos, mas ele é um humanista, preza pela defesa dos direitos humanos e pela eliminação da dor. E ele vai falar isso, que é horrível isso, produzir conhecimento crítico, né, na América Latina, porque se você produz conhecimento crítico, você é um militante do PSOL, você é um comunista, você come criancinha no café da manhã. Então é complicado, assim, e aí ele vai diferenciar, né, os abolicionismos, as diversas correntes de abolicionismo, porque a questão penal, ela transcende o posicionamento político, ela envolve o posicionamento político, mas ela transcende, porque a questão penal, ela traz problemas estruturais, problemas sociais enormes. Essa forma de solução do conflito com base na punição, ela traz muitos problemas, e traz problema para a classe operária, traz problema para a burguesia, traz problema para todo mundo. Então, não é só um interesse de classe que é visto na questão da abolição das penas, né? A pena, ela é um problema para todo mundo, ela gera problema para todo mundo, para a sociedade inteira no geral. Então, tem gente que botou a mão na consciência, viu isso e não, eu sou contra a pena, mesmo sendo um liberal econômico, um liberal político, a pessoa se coloca contra a pena. Bom, vamos lá. Então, passada essa parte da confusão entre abolicionismo e marxismo, né, vamos falar, como eu falei, abolicionismo. A gente vai começar o abolicionismo. E o abolicionismo, eu comecei a primeira aula que eu falei aqui, que eu dei aqui, eu dei as bases teóricas do abolicionismo. A gente vai passar rápido agora, mas eu falei dos 5 estudantes, das formas de resolução de conflito, do sequestro do conflito. Isso eu já falei na primeira aula, mas a gente vai retomar rapidamente, tá? Abolicionismo. Realismo de esquerda. Essa divisão aqui, o abolicionismo e realismo de esquerda, ele é bem consensual. Mas aqui o minimalismo e o garantismo, eu peguei as definições do Anitua, tá?
Agora, tem um livro muito legal, acho que foi a Francisca que me mostrou, sobre os abolicionismos, né, Francisca? Eu acabei que eu não consegui ler inteiro, mas ali deve ter uma explanação um pouco melhor. De quem é? Da Caran. Da Maria Lúcia Caran. Tem uma pessoa que precisa lembrar o nome. Curso de abolicionismo penal da Revan. E aí a Maria Lúcia Caran. Enfim, parece ser, pela autora e pelo título, parece ser coisa. Por exemplo, a Maria Lúcia Caran, ela não é comunista nem aqui nem na China, assim, ela é uma liberal mesmo. Ela é uma liberal daquela de defender os direitos individuais. Então, ela é uma liberal, ela não tem nada a ver com marxismo, é uma abolicionista muito boa, inclusive. Minimalismo e garantismo. Eu sempre vi o Zaffaroni como um abolicionista, não como um minimalista. Mas, tudo bem. Eu acredito no Anitua, mesmo porque ele foi orientado pelo Zaffaroni. Como é que é isso aqui? Acho que nem vai dar espaço para escrever aqui. O abolicionismo, ele surge na Escandinávia. Os países nórdicos lá, na Noruega. E esse livro, desculpa, tá pelo Edson Passetti. Edson Passetti, nossa. Você vê, o Edson Passetti é um anarquista, o Luke Husman é um liberal, a Maria Lúcia Caran, liberal, a Murilo Batista, marxista. Salete Oliveira, Eu não conheço. Thiago Rodrigues e a Vera Malaguti. E a Vera Malaguti, marxista. Então, assim, marxista, anarquista e liberal. Então, tem muito mais coisa entre o céu e a terra que essa divisão entre Bolsonaro e Lula, né? Então, que a nossa van filosofia consegue compreender. O movimento, ele nasce basicamente aí, na verdade, ele nasce do movimento contra. Na verdade, o abolicionismo ele tem várias conotações, né? Ele já foi visto como uma abolição da escravatura, né? Como uma abolição da pena de morte. Mas o sentido que a gente vai usar aqui é a abolição das penas no geral. Tem gente que fala da abolição do cárcere, e tem gente que já propõe já uma coisa, a abolição do sistema penal mesmo, no geral. Vamos começar pelo Husman. Vamos falar da Escandinávia, não. Falar do Husman, que é na Holanda. O Husman foi responsável pela lei de drogas, né? Pela descriminalização lá do uso na Holanda. Husman. O que ele prega? Né? Eu já falei isso no início da aula e eu falei como se fosse eu falando, mas é o Husman que fala. Né? A primeira coisa que ele vai falar é assim: vamos mudar as terminologias para conseguir tratar as coisas como elas realmente são. Então, ao invés de tratar como um crime, porque o crime ele envolve um monte de coisa, envolve estigma, envolve uma abstração de crime. E ele vai falar o seguinte: vamos olhar a situação problemática, o conflito. Na verdade, o que está por trás do crime é um conflito, uma situação problemática. Não olhar mais como crime, mas como situação problemática. É importante falar que os abolicionistas não aceitam, de forma alguma, crime sem vítima, tá? Então, tráfico de drogas, essas coisas assim, não aceita. Então, isso tem que ser acabado. O que resta, né, que é o crime com vítima, ele é um conflito social e ele deve ser tratado como uma situação problemática. E ele vai criticar, e ele vai falar assim: prevenir crimes pela punição é mais utópico do que abolir o sistema penal. Gente, punir significa infligir dor, nada além disso. Então, você não educar pela punição é complicadíssimo, né? A punição ela não serve para mais nada além de infligir dor, né? Ela não resolve o conflito. Como eu falei,
no início da aula, na primeira aula, né, a vítima ela é sequestrada pelo Ministério Público, representada pelo Ministério Público, a sua vontade não é levada em consideração. O agressor muitas vezes vai parar no cárcere, né, longe da vítima, não encontra a vítima de novo. Não há uma possibilidade de reparação do dano, não há uma possibilidade de restauração do conflito. Há uma imposição de uma pena a partir de um modelo abstrato, que é o crime, uma ação penal pública monopolizada por especialistas burocráticos, um processo estanque, né? Aquele que prende não é o que lavra o que lavra o alto não é o que denuncia não é o que defende não é o que julga não é o diretor do presídio que vai cuidar do cara, que não é o agente penitenciário. Então, assim, é compartimentalizado, e eu vou falar da questão da esteira fordista de produção, né? Quem aperta o parafuso não pinta o carro, não coloca a roda. E aí o que acontece? É um processo alienado, em que ninguém é responsável pela sorte do agressor ou da vítima. Então, assim, sem sentido, né? Não resolve o conflito. O modelo punitivo é o pior modelo de solução de conflito que existe, né? Ele vai falar que o sistema penal ele gera mais danos que os próprios problemas sociais prévios ao sistema penal, né? Porque ele fabrica criminosos, a carreira criminosa que a gente já estava conversando, né? E é justamente isso, é parar de tratar o crime, né? Porque o crime, tratar como crime, porque o crime é um ente abstrato, e olhar situações problemáticas que são situações que existem de fato, né? Concretas, né? E não uma abstração do crime. Uma outra coisa importante, ele fala dos 5 estudantes. Eu vou falar rapidamente o que eu já falei. Chama o estudante, quebra a televisão, quebra os pratos, e os outros 4 estudantes olham para ele e cada um vai propor uma coisa. Um vai propor expulsão, o outro vai tratamento médico, o outro vai falar que tem uma coisa errada com todo mundo, que deve haver uma autoanálise de todos, e o outro vai falar que ele deve comprar novos pratos e uma nova televisão. São 4 atitudes frente ao conflito, e a punir, a expulsar é a pior, porque não resolve o conflito, não repara o dano, e as pessoas não entendem o que está acontecendo, né? Há uma mitificação. O crime ele traz um mito, né, em cima do conflito social gerado, né? Umas falsas visões sobre aquele conflito, e uma solução péssima, que é a punição e segregação, né? E assim, a vítima não tem apoio psicológico, não tem apoio nenhum pelo sistema, enfim, está pouco se lixando para a vítima, e importa mais a punição, né? E ele vai falar de mecanismos de solução de conflitos horizontais, em que não se... Porque quando você abole o crime, né, a noção de crime, de criminoso, você corta, você elimina essa visão de que o criminoso é um outro. E na verdade ele fala isso, que tem que ver o criminoso como um igual. O cara que cometeu, que o agressor tem que ser visto como uma pessoa igual, não uma pessoa diferente. Quando você trata ele como outro, e quando você diz que ele precisa de tratamento, você etiqueta e assim, vai por terra todas as possibilidades de ressocialização. Quando você fala em ressocializar, em tratar o delinquente, tal, o agressor, você já está estigmatizando ele, transformando ele como um outro que deve ser melhorado para ficar igual a gente. E nessa entra o estigma, e ele começa a se comportar como se fosse o outro realmente, como se fosse um criminoso. Então tem todo um problema da criminalização do crime, que estigmatiza. Na verdade, ele tem que ser tratado como um agressor, sim, deve ser responsabilizado, sim, entender o caráter danoso da sua agressão, ter a possibilidade de sentir reais remorsos, e não aquela dissimulação frente ao exame criminológico, que ele finge que é bonzinho para poder progredir de regime, né? É uma coisa dissimulada. Então, assim, a possibilidade real de arrependimento do agressor,
a possibilidade, enfim, a possibilidade de resolução do conflito. E o Nils Christie, ele vai e aí, ainda no Husserl, ele vai falar da questão da justiça restaurativa, né? E o que ele quer mesmo é promover um encontro entre vítima e agressor. O Husserl, ele parte da ideia de que toda vítima que a ideia da vítima é encontrar o agressor e saber o porquê que ele agrediu ela. Então ele parte muito dessa noção de encontro entre vítima e agressor, né? O Christie, Nils Christie, acho que ele é norueguês. Se eu não me engano, ele é norueguês. É, né? Então, e ele é um cristão. O Husserl é um liberal. Defende a não intervenção estatal. Tá? O Christie, ele é um quaker. É engraçado que essa galera, foi ela responsável pela ideologia das primeiras prisões, né? Auburn e na verdade a Filadélfia, né? O modelo da Filadélfia ele foi baseado na filosofia dos Quakers, e agora, depois de alguns congressos, os Quakers viram abolicionistas. É engraçado. E aí Nils Christie fala da importância do resgate do conflito e a possibilidade da vítima e do agressor decidirem o destino do deslinde do conflito gerado. E, mais ainda, nesse processo de solução de conflito, do resgate do conflito, haver uma participação comunitária maior, no sentido de resgate da cidadania e resgate da política, no sentido de política de determinação por si só, através das suas próprias escolhas, do futuro do conflito, né? Então, assim, decidir o futuro do conflito, resgatando a política, né? A possibilidade dos membros da comunidade de interferirem na solução desse conflito e de colocarem seus valores em pauta e de disputarem politicamente o desfecho do conflito, que não ficaria só entre agressor e vítima, mas com a ajuda da comunidade. Então, retomando o sentido de cidadania, isso é perfeito, né? Agora, é difícil falar disso numa sociedade de classes, né? Assim, é perfeito no mundo ideal. Eu não sei, isso que não é viável aqui. Não, é o meu pensamento, pelo menos. É lógico que como um horizonte é o ideal, mas numa sociedade vinda de uma relação escravocrata, colonial, colônia de exploração, esse tipo de relação aí, difícil. Aqui no Brasil isso vai ser bem difícil. A outra questão, outro corte, esse corte é bem legal, que é o do Matzen. Só voltando à questão do Christie, que eu já tinha falado aqui, que ele critica a ideia de tratamento de criminoso, porque isso geraria um estigma que impossibilitaria a solução do conflito. Então, você é um criminoso, vou ter que te tratar. A partir do momento que você tem que ser tratado, você já estão impondo em você um papel social e você acaba internalizando, e isso dificulta muito a solução do conflito, né? O primeiro passo para não ressocializar alguém é falar que ele precisa ser ressocializado. E ele vai falar também que a gente tem que entender, e aí é importante, né, a gente entender que tem conflitos que é insolucionável. Não tem solução, e saber lidar com os conflitos insolucionáveis. Né? Vai fazer terapia, sei lá. A punir não adianta.
Agora, gente, olha só, eu tenho que falar uma coisa para vocês, que fica uma coisa assim, mas aí vai acabar com a polícia, como é que vai ficar minha segurança, não sei o que, não, olha só, gente, não é acabar com a polícia, é acabar com a punição, é diferente. Polícia, ela foi feita para garantir a segurança dos cidadãos. O que acontece? Eu estou ficando cansado. O que acontece? Existe uma diferença entre coerção direta e pena. A cautelar, a medida cautelar é uma coerção direta. A prisão em flagrante é uma coerção direta. Ela não é pena. Apesar das pessoas não conseguirem entender, né? Principalmente o juiz, ele tem eu acho que ele tem um problema do juiz, isso, cara, cognitivo. Eu acho que o cara, para ser juiz, ele tem que confundir pena com prisão cautelar. Não consegue separar uma da outra, cara. Aquela tal daquela ordem pública ali. Não, pior que agora eu vou dar uma vez eu fui falar isso com o juiz, né, quer dizer, eu fiz uma audiência de custódia, defendi tudo isso, ele fazendo assim, ó. Aí ele fundamentou na ordem pública. Quando terminou a audiência, eu tenho mania de fazer isso, questionar o juiz e começar a debater. Eu acho legal, eu acho bom, porque a gente amadurece, porque não tem essa possibilidade de debater com o juiz e com o promotor se você for levar só o formal da audiência. Eu sempre trago problemas políticos, problemas processuais, problemas de prova, problemas de tese jurídica para conversar com o promotor e com o juiz. Eu sempre faço isso. E tenho uma boa relação com eles também, apesar dos pesares. E aí eu falei assim, pô, doutor, mas peraí, você está antecipando a pena. Ele falou assim, não, eu estou entendendo o que você está falando, não tem cautelaridade, mas o artigo 312 me permite manter preso pela ordem pública. Eu falei, não, peraí, prisão cautelar não serve para evitar cometimento de crime. Não, mas ele é reincidente. Eu falei, não, mas a promotora pediu para você prender ele para ele parar de cometer crimes. Isso é função da pena. Só quando a culpa está formada, quando a presunção de inocência, a prisão é cautelar, é para a rigidez do processo. Mas a lei permite com que eu faça isso. E foi assim mesmo. Eu entendo tudo que você está falando, eu concordo com o que você está falando, mas eu vou manter preso pela reincidência, porque a ordem pública me permite. Foi a mesma coisa o que eu fiz? Teve uma que eu fui defender a inconstitucionalidade do uso, e esse juiz é um outro juiz, né, que eu faço em várias varas. Ele tem mania de começar a fazer sentença enquanto a gente está falando e não presta atenção. Eu falei assim, olha, você vai prestar atenção em mim aqui agora que eu vou dar uma aula de drogas para você. Aí ele, não, tudo bem. Aí eu fui falando, o ser humano, desde que ele cata gramíneas no chão, ele eventualmente se droga e tal. E eu fui falando. Questão geopolítica. Chegou no final, aí ele falou assim, em off, Vinícius, eu concordo contigo, acho que o indivíduo tem que usar a droga que ele quiser e pronto, acabou, não tem que ser criminalizado por isso. Mas eu sou só um juiz aqui da comarca aqui do interior e eu não vou mudar nada, eu vou ficar quieto na minha e eu vou condenar. O que você vai fazer? Não, tem que fazer, né? Tudo bom. Voltando, coerção, não sei por que eu entrei nessa. Coerção, sim, dá cautelar. Coerção direta e pena é diferente. Então, assim, se eu avanço aqui em cima de alguém começa a bater, tem que vir a polícia aqui e intervir. Isso é coerção direta, né? Às vezes os conflitos sociais eles são violentos. Tem que ter coerção direta. E às vezes até uma prisão não punitiva, mas uma prisão para se assegurar e que o conflito não se perpetue, momentânea, né? Um afastamento do agressor e a vítima, enfim, um tratamento diferente para essa situação conflitual em que há violência. Isso é coerção direta. Ninguém está falando aqui para abolir a polícia. A gente fala da desmilitarização da polícia, mas não fala em abolir um poder policial que vá intervir no meio de uma situação problemática violenta. Então não tem nada a ver coerção direta com pena. A gente prega o fim da pena como meio de solução de conflito e não da coerção direta. Tá? Isso é importante porque as pessoas confundem as coisas. Ele fala, é anarquia, sei o quê. Eu gosto muito do anarquismo, mas enfim. E aí, vamos para o Mathisen, que é a vertente do marxismo.
né? Abolicionista marxista. O Marx, ele é norueguês, com certeza. Ele faz parte do movimento de desencarceramento escandinavo da década de 70. E assim, como todo marxista, né, como eu falei, a teoria do Marx ela propõe não haver dogmas e que a realidade está em constante movimento, em constante mudança, e que por isso mesmo a teoria, por ser dialética e por caminhar, por evoluir, ela nunca tem que estar fechada, né? Ela nunca tem que estar dogmática, ela tem que estar sempre aberta, né? Porque a realidade ela vai se movendo e ela nunca é a mesma. O que acontece? O Madsen, acho que é assim que se escreve, Madsen. Isso, exatamente isso. O Madsen, ele vai falar que a teoria abolicionista não está acabada. É um contínuo. Ele não tem fórmulas pré-fixadas. Né? Ele é um contínuo. Foi o que eu falei. Alguém perguntou isso para mim na primeira ou na segunda aula. Qual seria a solução? Né? Eu falei assim: a solução não é a punição. Vamos acabar com a punição. E o caminho se faz caminhando. Né? Então é mais ou menos isso. É uma teoria aberta. E o que ele vai... O que ele vai falar? Né? Com relação à abolição do cárcere, tem um livro que é uma coleção de escritos do Lenin, são as Teses de Abril, acho que foi a única coisa que eu li do Lenin, e ele vai falar da situação da Rússia na época da guerra, e da fome, do desemprego. E a lógica que eu entendi ali, eu posso ter entendido errado, é a lógica do quanto pior, melhor. Então, quanto pior tiver, maior vai ser a revolta, maior vai ser a possibilidade de acabar com aquele sistema. Porque ele não está funcionando, ele está muito ruim, as pessoas vão se revoltar contra ele. O Madsen fala que não. Quanto pior não quer dizer melhor. Ele fala que as forças reacionárias, conservadoras, elas são infinitas. E a possibilidade de piorar é infinita. E não quer dizer que do pior vai sair uma revolução. É que o pior é pior e acabou. Entendeu? Nada dali sai. Não necessariamente, pode ser que saia, mas não necessariamente, e geralmente não é isso que acontece. E aí o que ele vai falar? Porque o marxismo tem uma crítica aos reformistas, né? Mas ele abarca tanto... É porque a gente fala revolucionária que destrói, né? Acaba com o sistema vigente. Apesar de revolucionário quer dizer revolver, né? Revolver é voltar para o mesmo ponto. Mas não vamos entrar nessa. Foda. Revolução é revolver. Como é que você... Bom, vamos lá. É a autocrítica isso. Aí eu falo do revolucionário, que seria a abolição, né? E a reforma. Ele é favorável à reforma. Justamente por dizer que quanto pior, melhor, não se aplica. Por que ele é a favor? Ele aponta duas reformas diferentes. A reforma positiva e a reforma negativa. A reforma positiva é aquela reforma que reforça o cárcere. Seria o quê? A pessoa diz assim: olha, está superlotado, o que eu vou fazer? Eu vou construir mais presídio. Construindo mais presídio, e ele vai falar isso, construção de presídio significa mais gente presa e não cárceres menos lotado. Vai ser sempre superlotado, e quanto mais cárcere, mais gente presa. E qual é a reforma negativa? É aquela que nega a instituição, as características do cárcere. O que seria isso? Negar
essas reformas que negam as características do cárcere. O que é característica do cárcere? Segregação. Então, o que ele vai pregar? Uma reforma para que o preso não fique tão segregado da sociedade, que ele participe mais, que ele saia mais do cárcere, que haja um contato maior entre parentes e os presos, que é cortado o vínculo, né, entre eles. E principalmente, né, a abertura do cárcere, porque o Foucault vai falar, né, eu já até falei isso para vocês na segunda aula, que a punição do cárcere é uma punição intramuros, fechada. E ela é uma punição fechada meio que de propósito, para a opinião pública não ver o que está acontecendo lá dentro. Tanto é que aqui na SAP, aqui Secretaria de Administração Penitenciária, não deixa entrar a mídia de jeito nenhum, não entra. Então não tem foto, não tem registro, as fotos são bem clandestinas. Então há um certo fechamento do cárcere para a sociedade. Então ele prega a abertura do cárcere para a sociedade. Isso seria uma reforma negativa, né? E uma outra, que é o que o Nilo fez na administração do Brizola, que ele era secretário de Segurança, que foi destruir o presídio de Ilha Grande. Foi a grande comemoração do Nilo no governo do Brizola. Eles implodiram o presídio de Ilha Grande. Então, a ideia é essa: destruir o presídio. Acabar com o presídio, mesmo, fisicamente. Acabou, desativa, implode, né, na verdade. Implode o presídio e acabou. Ah, não, mas superlotação, meu amigo, não tem presídio. Então, existe um limite de superlotação. Ele vai parar ali. Se você construir mais presídio, mais superlotação. E ele vai falar que o governo, o Estado, ele tem o número de presos que ele decidir ter, né? Isso é uma decisão política. Bom, vamos lá. Então, nesse caso, ele também seria contra a prisão preventiva, que antes de ser instituído o cárcere, as prisões eram preventivas. Mas não, olha só, eu não tenho notícias dele falar sobre prisão preventiva. Quando eu falo aqui de coerção direta, né, que eu falei antes, coerção direta e pena, eu não estou falando necessariamente de uma prisão preventiva, tá? Eu estou falando de medidas cautelares para se intervir ali na hora de uma violação de direitos. Pode ser uma prisão preventiva? De repente pode. Isso, assim, é noção do Zaffaroni que eu estou falando, tá? O Maxim, ele não chega a falar, a gente não trabalha muito. O que trabalha a questão da prisão preventiva é mais o Zaffaroni mesmo. Mas, enfim, a coerção direta, ninguém é contra a coerção direta, ninguém aqui. Essa coerção direta, todo mundo é favorável. Pô, eu tô andando na rua, vem um cara louco e começa a enfiar a porrada. Socorro. Ah, não, deixa que a gente é abolicionista. Não é assim. Deixa bater, bate em mim. Bate em mim porque eu sou abolicionista, pode bater. Não é assim. Então, assim, não é isso. Entendeu? Não é isso. Bom, eu acho que o abolicionismo aqui já foi. Tem um que fala, agora deixa eu ver se é aqui, que não tem que abolir. Tem um holandês chamado Bianchi, tá? Bianchi, que vai propor a justiça restaurativa. Vai trabalhar muito com justiça restaurativa. Que ele fala, não é só abolir o cárcere e abolir o sistema penal. Não é só o sistema penal que tem que ser abolido, nem o cárcere. Tem que ser abolida a pena, no geral. A pena. A pena não serve para nada. Nada. Quer dizer, não serve para nada, tendo em vista o conflito envolvido entre duas pessoas. Tá? Então a ideia de castigo, acabar com a ideia de castigo. Acabar. O castigo não reeduca. O castigo é um ato de força que inflige dor. Ele não reeduca, ele não restaura, ele, enfim, não tem aplicação prática, né? Então ele vai pregar aí um sistema alternativo de solução de conflito que não se baseie no modelo punitivo. Responsabilização é diferente de pena.
Né? Você tem lá no direito penal o should have to, né? Então, o should violado nasce have to, né? Que é a pretensão. Isso é responsabilização. Né? Agora, pena é outra coisa. Pena já é outra parada. Tem nada a ver com responsabilização. Vamos lá que está acabando. Realismo de esquerda. Realismo de esquerda é o seguinte. Teve uma crise do trabalhismo na Inglaterra, na época da Thatcher e tal. O que acontece? Há uma ascensão do realismo de direita. E a lei e ordem. Que os caras, aqueles empresários morais, né, de direita, aumentando as penas, né, querendo um aumento de pena, como se isso fosse solução para o problema da criminalidade. O que acontece? Esses realistas de esquerda, e aí eu vou citar o Jack Young, né? Peraí, deixa eu... Jack Young tem um livro, um artigo dele chamado Criminologia Operária. E um outro é O que fazer com a lei e ordem. Esse aqui eu acho que está dentro de uma coletânea chamada Criminologia Crítica, que ele organizou, alguma coisa assim, eu não estou lembrado mais. Eu tenho esse livro, até li ele. O que fazer... O que fazer com a lei e a ordem. Então, houve uma ascensão da direita proclamando a lei e a ordem. E o que o Jack Young vai falar? Né? Ele vai falar que, primeiro, que ele vai criticar a atitude individual do criminoso, que na verdade é uma atitude egoísta que de revolucionária não teria nada. Então ele é contra essa ideia de banditismo por uma questão de classe, é contra essa ideia de Robin Hood, né? E ele vai falar que quem mais sofre com o crime, as vítimas do crime, é a classe operária. É ela que é criminalizada e ela que geralmente é vítima dos crimes. Tá. O que ele fala? A direita está tomando o sistema penal de assalto com o movimento de lei e ordem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma criminologia voltada para a classe operária, que tutele os interesses da classe operária. Então ele acredita que é possível operar o sistema punitivo, tomar de assalto o sistema punitivo e criminalizar os poderosos, criminalizar aqueles que criminalizam, que foi aquela ideia que eu estava falando para vocês, que isso aí é impossível, mas a ideia deles, ele fala assim, que não há mudança social sem uma política criminal voltada para a classe operária. Então ele vai falar que o grande crime cometido é o crime cometido pelos poderosos contra a classe operária, e ele acredita na punição desses poderosos, que o sistema penal ele poderia ser tomado de assalto pela esquerda, pelo realismo de esquerda, contraposto ao realismo de direita, para tomar a lei e ordem de assalto e proclamar os interesses da classe operária como dignos de serem tutelados pela tutela penal. Então ele vê que... E aí ele critica a criminologia crítica, e ele fala que a gente... Enfim, é um punitivismo de esquerda, né? Basicamente isso. Né? E visando o quê? Impedir que a direita tome esse sistema punitivo. E ele fala, não tomar o movimento de lei e ordem de assalto significa fazer o jogo da direita.
Ainda tem essa, ele ainda conclama as pessoas a serem punitivistas. E ele retoma também uma certa etiologia do crime. Ele retoma a questão da causa do cometimento do crime, ele dá um retrocesso em nome da esquerda, assim, bem legal. Entendeu? Retroage bastante. Minimalismo, garantismo. O Anitua, né? Minimalismo e garantismo. Qual é a ideia comum desses, né? A criminologia crítica, Pachucanes, vai falar que o direito atende apenas aos interesses burgueses. O direito foi feito para tutelar os interesses burgueses, né? O direito positivo. Então a gente tem que, na verdade, lutar pela destruição da lei, desse consenso imposto pela lei, né, através do direito, e que esse direito ele só serve para a burguesia. Qual é a ideia do minimalismo e do garantismo, principalmente do garantismo? A ideia é a seguinte, que o direito ele é um espaço de luta e que ele pode ser sim utilizado em favor da classe trabalhadora. E aí as pessoas falam do uso alternativo do direito, que de alternativo não tinha nada, que era só observância das normas constitucionais. Tá? Ninguém botou um direito alternativo, né? Não, uma alternativa ao direito, é um direito alternativo, né? É simplesmente fazer valer as normas constitucionais. Mas, enfim, poderiam ser utilizadas aquelas garantias que eram utilizadas pela burguesia frente ao absolutismo para aqueles caras que são criminalizados. Então ele acredita que o ordenamento jurídico burguês ele pode ser utilizado em favor do oprimido, enfim, da classe trabalhadora, daquele que é criminalizado. Então, é isso que tem em comum, né? A crença de que se pode usar a lei de uma forma favorável, né? Que a lei não sempre estaria contra, né, a classe trabalhadora. O que acontece? O Anitua, ele cita aqui 3 pessoas: Alessandro Barata, o Ferraioli e os Zaffaroni. Ele vai colocar numa concepção positiva o Barata, porque o Barata acredita no fim do sistema penal. Uma concepção negativa do Ferraioli, ele é terminantemente contra o fim do sistema penal. O Zaffaroni é uma atitude cética. Cética. Tá. O Barata, que é um livro que eu indiquei para vocês logo na primeira aula, que é Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. O que ele vai propor? Ele vai propor um modelo integrado de criminologia e direito penal, né? Uma mistura dos dois, né? Um não andando sem o outro, mas diferente daquele modelo integrado do positivismo biológico, né? Do Garofalo, do Ferri, que propõe uma invasão da criminologia biologicista dentro do sistema penal, uma dominação mesmo da aplicação da pena pelos ideais ressocializadores
pressupondo eugenia e tal. O que ele fala? Ele quer a incorporação dos postulados da criminologia crítica no direito penal, né? Um direito penal mais humanizado, né? E ele vai adotar um ponto de vista, ele fala isso, ele fala que ele é marxista, ele vai falar que ele adota um ponto de vista do trabalhador, tá? Só que ele é contra usar o sistema penal para tutelar direitos do trabalhador, porque o sistema penal ele é seletivo por natureza, quem exerce mais, quem tem mais poder econômico geralmente domina a máquina, né? Então assim, olha, na Inquisição, os inquisidores falavam o seguinte: todo mundo é sujeito ao pacto com o demônio, menos os inquisidores. Nós somos imunes ao pacto com o demônio. Então, quer dizer, não tem como criminalizar eles, porque o demônio não acerta eles. Então, assim, todos os burocratas que operam o sistema, os burocratas que operam o sistema de rotulação, né, é difícil criminalizar. Quem tem o poder de criminalização, ele dificilmente vai ser criminalizado. Então o Barata, ele não acredita no sistema penal como meio de tutela de bens jurídicos, né? E ele fala que deve ter um sistema de deslegitimação do sistema penal. É ele que vai identificar a ideologia da defesa social como uma ideologia geral e não só a do Marc Ancel, né? Não só uma teoria do Marc Ancel. E ele vai proclamar a defesa dos direitos humanos como uma defesa contra a punição. Tá? O Ferraioli, então o Barata ele tem aí uma posição, um futuro abolicionista e um presente minimalista. Tá? O horizonte abolicionista e o caminhar minimalista. O Ferraioli, ele é garantista. O que Ferraioli vai propor, né? Porque o Kelsen distinguiu o direito de moral por uma questão de autonomia científica, né? O direito é separado da moral, porque o direito é uma ciência própria e o critério de validade de uma norma é estar pertencendo a uma norma superior e não conflitar com ela até que chega na norma hipotética fundamental, aquela pirâmide de Kelsen. Então ele vai pregar o positivismo jurídico numa separação entre direito e moral. O Ferraioli, ele também ele quer um retorno ao positivismo jurídico, mas não por uma questão científica. Ele quer um retorno ao positivismo jurídico por uma questão política. Então, as garantias processuais são inegociáveis. O Ferraioli é muito estudado no processo penal, né? Então ele fala que o direito penal garantista, ele vai... Todos aqueles princípios, né? Da legalidade, da ampla defesa, o princípio acusatório. O princípio acusatório para ele é importantíssimo, tá? Que é a separação definida de papéis entre juiz, defesa e promotor. Entendeu? A separação, o juiz como sem poder de agir de ofício, né? Então ele vai falar que as garantias são inegociáveis. E o que ele vai falar? Ele é contra a abolição do sistema penal, porque o sistema penal representaria aí um freio à punição desmedida dos criminosos. Se não tivesse sistema penal, as pessoas se vingariam aí à torta direita e o criminoso, quer dizer, o ofensor, ele não teria garantia nenhuma da sua integridade física e aí seria punido desmedidamente. Que o sistema penal ele racionalizaria, intermediaria essa punição com essa racionalização que é o direito penal, né? E ele é terminantemente contra o fim do sistema penal e ele vai falar de
uma concepção de prevenção da pena, ele acredita numa função da pena que é uma que a abolição da pena é uma utopia regressiva, porque se a gente chegasse nessa utopia, a gente regrediria aí ao estado de natureza. Ele é meio lockeano também. Ele aceita o contratualismo, ele aceita bem essa ideia de homem-lobo do homem, aquela coisa toda. E o estado de natureza, então uma guerra permanente. Então, se não tivesse direito penal, seria anarquia punitiva, e seria um avanço do poder penal e não um controle dele, o fim do sistema penal, né? Que ele fala que o direito penal ele substituiria a vingança privada e atenuaria as violências entre os particulares, havendo também uma separação entre direito e moral, né? E ele vai falar que a única teoria da pena que separa direito da moral é a prevenção geral negativa, que é a dissuasão. Só que ele dá um outro sentido para isso. Não é que ele naquele sentido de função direcionada à população que não delinquiu, para que ela não cometa o crime com medo da imposição da pena. Não. Na verdade, ele vai falar que essa função aqui, geral negativa, é para evitar que a população linche, vamos assim dizer, o criminoso. Proteger o criminoso de uma reação social desmedida. Então ele vê na função da pena essa questão de proteger o criminoso, por incrível que pareça. E assim, ele tem uma construção que é o seguinte: o agressor, ele é agressor enquanto existe ali a vítima, ele está no ato e tal. A partir do momento que ele cessou as agressões e foi sequestrado pelo sistema penal, ele passa de agressor para vítima. Entendeu? A partir do momento que ele é sequestrado, ele não é mais agressor, ele é vítima. E aí, a partir daí que a gente tem que tutelar os interesses desse cara, com garantias intransigentes. Esse cara aqui, ele está, na verdade, se levantando contra as leis antiterror italiana, que vão relativizar os direitos fundamentais do terrorista. Então, é esse o contexto. Não. O Ferraioli, ele é um positivista, não é um funcionalista. Nunca ouvi falar também que o Ferraioli fosse funcionalista. Se trouxer isso para mim de repente, mas eu nunca ouvi falar que o Ferraioli seria um funcionalista. Na verdade, ele é um positivista. Positivista não por questões científicas, mas por questões de política mesmo, criminal. Bom, o Zaffaroni, ele vai brincar aqui, vai falar que é mais utópico a observância dos direitos humanos e das garantias fundamentais dentro de um processo de criminalização do que a abolição do próprio sistema criminal. Então, assim, essas garantias que têm que ser verificadas, elas são impossíveis de serem verificadas na prática. É impossível fazer valer todas as garantias dentro do sistema penal atual, e que seria mais fácil você abolir, que é menos utópico abolir o sistema penal do que acreditar que o sistema penal vai respeitar direitos humanos, porque o sistema penal ele representa mesmo um exercício de força, de exercício da força política do Estado em cima de certas pessoas. Então ele é desmedido, ele tende a ser desmedido, sempre desmedido, é uma força política, né? Então, ele vai fazer. Aí o Zaffaroni, é que eu acho que eu quero ver se eu faço uma ponte pro autoritarismo cool, caracterizo as coisas, depois eu finalizo comigo o sistema penal. O que acontece? O Zaffaroni, ele tem
Tem vários conceitos, tá? Eu vou passar uns conceitos aqui que era para eu ter passado na primeira aula, tá? Aí vamos trabalhar o Zaffaroni um pouco mais. Eu acho que foi, sem dúvida, o autor de criminologia que eu mais li. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, tem um conceito que eu não dei, que eu acho que vai ficar um pouco perdido aqui, mas eu vou dar. Ele diferencia direito penal de sistema penal. O direito penal é aquela ordem dogmática, legal, jurisprudencial, basicamente dogmática e legal, que regula a atuação estatal na imposição da pena. O que o direito penal serve para o Zaffaroni? O direito penal serve como freio ao avanço do poder punitivo. É para isso que serviria o direito penal. Punitivo. E de onde é que ele tira isso? Ele tira de uma noção de que existiria um embate entre Estado de Direito e Estado de Polícia. Toda vez que o Estado de Polícia tivesse inflado a punição, toda vez que você habilita a punição, alimenta a punição, enfim, parte para a punição, toda vez que o Estado pune, ele aumenta o Estado de Polícia, invadindo o Estado de Direito e destruindo o Estado de Direito. Que existe esse embate intrínseco dentro do Estado que impõe, né, essa dicotomia entre Estado de Polícia e Estado de Direito. O avanço desse significa a aniquilação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né, do ser humano no geral. Então, o respeito à dignidade, eu já falei que ele tem um fundo humanista muito forte. Então, e esse avanço do Estado de Polícia, ele é irracional, tá? Ele não tem racionalidade nenhuma. Tanto é que a gente vê que é a deslegitimação do sistema penal. Ele não resolve conflito, ele não previne crime, ele está totalmente deslegitimado, mas mesmo assim ele continua avançando. Ele é irracional, né? Ele não é provido de razão e ele é um avanço irracional do poder punitivo. Isso é uma frase que você vai ver em todos os livros dele. Então, o direito penal serviria para evitar o avanço do poder punitivo irracional, né? Ainda mais aqui na América Latina. Daqui a pouco eu falo da América Latina. Mas quando ele vai fazer o livro dele de teoria do delito, Direito Penal Brasileiro junto com o Nilo, né? que é o que eu pretendo dar aqui quando eu for falar de culpabilidade, né? eu vou dar a culpabilidade do Zaffaroni e do Jorez. Ele vai falar o seguinte, que o conceito analítico de crime, ele funcionaria como um filtro do avanço do poder punitivo, e que a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade seriam diques de contenção do avanço do poder punitivo. Então ele vê o direito penal como uma racionalização destinada a evitar o avanço do poder punitivo. Esse é o direito penal para o Zaffaroni. Coitado, não viu como é que é aplicado o direito penal aqui no Brasil. Não existe culpabilidade numa vara criminal. Não existe. Você fala culpabilidade, o juiz nem analisa a sua tese. Como se você não tivesse falado. Bom, essa é a visão do Zaffaroni sobre o direito penal. Vamos falar sobre sistema penal e poder punitivo. Sistema penal é o conjunto de agências. E aqui agências é no sentido de agir, tá? Elas agem, né, na questão da punição. São agências do sistema penal. O sistema penal é formado por agências. As agências de comunicação,
agência judicial, agência acadêmica, agência prisional. Acho que ele fala agência midiática, ele não fala de agência de comunicação, fala agência midiática, eu não lembro muito bem, midiática. Agências legislativas. E aí o que ele faz? Ele engloba no sistema penal instituições que vão muito além da mera polícia, agências policiais, as agências executivas, né? Ele engloba muito mais do que a mera prisão, uma mera polícia, o juiz, a defesa. Ele vai englobar atividade legiferante, ele vai englobar as universidades, a produção de conhecimento do sistema penal. Isso tudo é agência do sistema penal. A mídia, cara, a mídia, eu vou falar daqui a pouco do papel da mídia na construção do estereótipo. A mídia influencia muito a cabeça dos jogadores. Então, ele vai botando várias agências. Eu estou me lembrando, eu não me lembro demais, mas deve ter até mais. Então, são várias agências incumbidas de agir dentro do sistema penal. Bom, dito isso, vocês veem então que ele ultrapassa o limite daquele quadradinho: juiz, defesa, promotor, polícia e penitenciária. Ele abre, né, ele expande o sistema penal. E ele expande. Ele não expande, ele é contra a expansão do poder punitivo, mas ele identifica o poder punitivo não só no sistema penal. Quer dizer, ele identifica o sistema penal como não só o sistema de justiça penal. O que ele vai falar? Ele vai falar que a punição, que o poder punitivo, ele não está só no direito penal, ele não está só no processo penal. O poder punitivo, por exemplo, está na... Aí o Nilo tem a tese de livre docência dele sobre o poder punitivo do Brasil colônia. Esse poder punitivo, ele não era monopólio do Estado brasileiro, não. Ele era delegado ao senhor de engenho. Quem detinha o poder punitivo era o senhor de engenho, em cima dos escravos, da mulher, do filho. Então ele era delegado para o particular. Então o poder punitivo, ele não é só o sistema oficial, burocrático, né? O sistema punitivo, ele é capilar, né? A questão do processo administrativo disciplinar nas corregedorias dos servidores públicos, isso é poder punitivo e deve ser encarado com as mesmas garantias que o próprio processo penal. Por quê? Porque, às vezes, a imposição de uma pena administrativa de perda de cargo é mais danosa do que muita condenação criminal. Porque se o cara perder o cargo, acabou, já era. Nem no setor privado ele trabalha mais. Acabou a possibilidade dele de trabalho. Então, às vezes, a pena aqui é muito pior do que uma cesta básica no atropelamento de alguém. Então, é isso. Então, o sistema penal, ele está capilarizado, né? Ele está capilarizado. E aí ele vai propor essas garantias onde há exercício do poder penal. Aí eu vou voltar para o roteiro. O que acontece? O que ele propõe? Ele propõe ele vai falar bom, o que ele vai falar? Ele vai fazer uma analogia entre guerra e a punição. O que acontece? Aí vai falar aqui do direito humanitário. O direito humanitário, ele
não visa acabar com a guerra. Ele não vai acabar com a guerra. Mas ele é respeitado e a finalidade dele é reduzir os danos da guerra. Impor limites à guerra, não acabar com ela. O direito penal seria a mesma coisa. A gente estaria... Porque o que é a guerra, o que é a punição? É um ato de poder que não tem justificativa para ele. Ilegítimo. Ato de poder ilegítimo. Tanto a punição quanto a guerra. Aqui, o direito humanitário, então, o direito penal seria o direito humanitário da guerra para punição. Que é mais um complemento do que eu já tinha acabado de falar. Tá, então, ele não visa acabar com a punição, mas ele visa pelo menos minimizar os danos. E aí ele vai falar dos diques de contenção do avanço do poder punitivo pela teoria analítica do crime, né? Tipicidade, juridicidade e culpabilidade. O que acontece? Aí ele vai propor uma teoria que fale da margem, tá? O que ele fala? Ele fala assim, olha, agora eu vou falar quando ele vai dar aula, né? Do curso dos discursos criminais, que é um rio de onde a gente fala da margem desse rio. A gente olha o rio correndo e fala da margem. Por que ele fala da margem? Aqui é bom botar o Darcy Ribeiro, tá? Eu vou falar do Darcy Ribeiro agora. O Darcy Ribeiro vai falar o seguinte, que o Brasil, a América Latina no geral, ela não foi palco das revoluções burguesas, ela não foi palco das revoluções socialistas, ela não foi palco das grandes mudanças do capital, como a Europa foi. E o que acontece? Essas mudanças ocorrem aqui e chegam para a gente sofre essas mudanças. Chegam para a gente como forma de ondas de atualização do capital. Né? Não é a gente que muda, não é aqui que muda, mas aqui chega em formas de ondas de atualização do capital. O que é isso? A gente atende aos interesses deles, aos interesses econômicos. Então toda a nossa economia é modificada conforme essas ondas de atualização do capital. A gente não muda o sistema vai mudando e vai trazendo essa atualização. E cada ciclo de atualização do capital significa a morte de um monte de gente, porque essa atualização do capital ela depende do extermínio. Então essa realidade genocida faz com que o Zaffaroni fale que a América Latina é uma grande instituição de sequestro, como se ela fosse uma prisão mesmo, né? Uma instituição total. A própria América Latina, tanto é que você vê que é um movimento migratório forçado de negros para a América Latina, né? Então é uma grande instituição de sequestro, uma colônia de exploração, em que é um grande sistema penal. Entendeu? Então é isso. Essa é a visão do Zaffaroni, né? A visão de uma margem. A gente deve olhar o sistema penal como o sistema penal ele é integrante da nossa história, né, da nossa Constituição, né? Ele vem justamente nessas ondas de atualização do capital também, genocida e tal. Ele vai falar porque a inferioridade do criminoso, né, ela é refletida também como inferioridade do colonizado. Bom, gente, vamos dar uma parada. Eu vou pro final.